Olá, meus amigos do canal Fé Ativa, Deus abençoe poderosamente a cada um de vocês nesta noite, neste momento que se inicia para nós, onde poderemos nos alimentar da palavra de Deus, a Bíblia, e também poderemos daqui a pouquinho fazer a oração ao nosso Pai, poderemos falar com o nosso bendito Deus e Pai, aquele para quem tudo é possível e nada há de difícil demais para ele, como a própria Bíblia diz, tá bem? Daqui a pouquinho, então, faremos a oração da fé. E, enquanto isso, por favor, já deixa aí o seu like para o canal, aperte o joinha, também inscreva-se em nosso canal. Se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações, porque se você fizer isso, se você se inscrever no canal e ativar o sininho, o próprio YouTube avisa você quando lançarmos um vídeo novo, tá bom? E também aproveite o espaço logo abaixo aí dos comentários e escreva nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e nós vamos orar por todas elas. E quando você receber um coraçãozinho que nós vamos enviar para você, isso é sinal que nós já lemos os nomes, já pegamos os nomes e transferimos para um caderno de orações, tá bom? Nós não temos muito tempo assim para responder todos os comentários e todas as pessoas que nos mandam mensagens. Então, quando nós mandamos um coraçãozinho, isso significa que nós lemos sim a sua mensagem, tá bem? Muito bem, olha só que interessante. Você quer realmente experimentar o melhor de Deus? Você quer? Quer experimentar uma vida melhor, mas muito melhor do que você imaginou? Porque a Bíblia diz que nós podemos experimentar isso, né? Ouça bem o que o apóstolo Paulo diz. Olha, Romanos, capítulo 12, versículos de número 1 e 2. Olha a referência bíblica no cantinho do seu vídeo aí, ó. Ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, ou seja, quando ele fala irmãos, é para os crentes em Cristo Jesus, tá? Pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, por esse texto, nós vemos que é possível a gente não somente ouvir da boa vontade de Deus, mas podemos experimentar, viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Gente, podemos experimentar na nossa vida a saúde que Ele promete dar, a renovação da nossa mocidade que Ele pode dar, a proteção, a prosperidade, a provisão, seja em qual sentido for, tudo isso é promessa bíblica, não é? Também vida com abundância, olha aí, sabedoria, direção nessa vida para a gente poder lidar com os problemas da vida aí e sairmos vitoriosos. Então nós podemos, repito, não somente ouvir, mas podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Há pessoas que só ouvem falar que Deus é poderoso, né? Mas nunca experimentam o melhor de Deus. Ouvem falar que Deus cura, mas não conseguem a cura, ficam sempre doentes. Ouvem falar que Deus prospera, mas não conseguem sair da amarração financeira. Ouvem falar que Deus protege, mas a pessoa só leva a cacetada da vida e do diabo. É mais ou menos assim. Ouve falar que Deus conforta, que Deus dá tranquilidade, mas a pessoa está sempre ansiosa ou deprimida. Então o que acontece? Essa pessoa está apenas ouvindo falar, não está experimentando. Mas você quer experimentar a boa vontade de Deus? Então, duas coisinhas que ele fala. Primeiro, apresente o seu corpo como sacrifício vivo. O que significa isso? Não parece uma coisa meio contraditória? Porque sacrifício já significa morte, né? Sacrifício significa algo que tem que morrer, né? Mas ele fala sacrifício vivo, ou seja, ele quer dizer assim, o nosso corpo vai querer coisas que não convêm, coisas que não devem ser feitas. A nossa natureza humana vai querer fazer coisas que desagradam a Deus. Mas nós temos que considerar o nosso corpo, a nossa natureza humana como se estivesse morta, né? Estamos vivos
para Deus, mas mortos para os pecados, mortos para as coisas mundanas, mortos para os vícios, morto para os sentimentos ruins, sentimentos de vingança. É isso que ele está falando aqui, não é? Então, devemos apresentar, não é Deus que vai fazer isso com a gente, isso somos nós que devemos fazer. Não é fácil no começo, viu? É difícil, mas se você tem um alvo, se você tem um objetivo, se você quer experimentar o melhor de Deus, com certeza isso vai te dar força para você colocar o teu corpo em sujeição. Quer dizer, você não vai fazer a vontade da carne, a vontade é se prostituir, a vontade é fornicar. Você vai pensar assim, não, isso é pecado. Eu não vou dar para o meu corpo o que ele quer. A carne vai querer fumar, beber, beber final de semana, sair com os amigos para gandaiar, né? Para os bailões da vida, não é verdade? Para as baladas hoje em dia, como se fala, né? Você vai dizer, não, isso é coisa da carne, eu não quero isso para mim, né? Eu quero agradar o meu Deus. A tua carne vai querer se vingar dos outros, vai querer falar mal de quem falou mal de você, a tua carne vai querer amaldiçoar quem te amaldiçoou, a tua carne vai querer se vingar de quem caluniou você ou fez algo mal para você. A tua carne vai querer, porque o teu eu verdadeiro, que é teu espírito, esse não vai querer fazer isso. Então você tem que sacrificar. Então, quando ele fala que a gente deve apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, porque sacrificar é doloroso, né? Então, sim, no começo é difícil, mas repito, se nós queremos realmente o melhor de Deus, vamos colocar o nosso corpo como um sacrifício vivo diante de Deus, tá bom? E depois ele fala assim, ó, não somente apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Ele diz assim, ó, e não vos conformeis com este século. A palavra século aqui quer dizer mundo, tá bom? Não quer dizer um período de 100 anos, não. Aqui nesse sentido aqui, quer dizer mundo. É como se Paulo falasse assim, ó, não peguem o formato do mundo, não vivam como o mundo vive, não pensem como o mundo pensa, não falem como o mundo fala e não ajam como o mundo age. Tem que ser diferente, não pega a forma do mundo, não. Não se conforme, não se conformar, não é pegar o jeito do mundo. Ele fala, não faça isso não, pelo contrário, transformem-se. De que maneira? Pela renovação da mente de vocês. Renova a tua mente. Você vai falar, pastor, como é que eu renovo a minha mente? Você renova com a palavra de Deus, ou seja, você tira os antigos conceitos, as antigas ideias da sua mente e substitui pelos conceitos da palavra de Deus. Você quer ver na prática como é que é? Olha só, no mesmo capítulo 12 de Romanos, mais para frente um pouquinho, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, olha, capítulo 12, versículo 14. Ele diz assim, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Gente, ele está dizendo que nós devemos abençoar as pessoas que nos perseguem. Se a gente juntar isso com o que o Senhor Jesus falou lá em Lucas, orar, né, por quem persegue, orar por quem nos calunia, não é? Amar os inimigos, fazer o bem, não é verdade? Não precisa conviver junto, mas não pode nunca desejar o mal, é sempre interceder em favor deles para que Deus os abençoe, os liberte daquela vida, é nesse sentido. Só que a nossa carne não quer. A nossa cabeça também, muitas vezes, ela não pensa desse jeito. A nossa mente pensa assim, ó, o quê? Se a pessoa me persegue, eu vou desejar o mal para ela. Se a pessoa me persegue, eu vou torcer para que ela quebre uma perna, eu vou torcer para que ela se dê mal, para que ela se lasque. Não, gente, isso é pensamento antigo, entendeu? Renovar a mente, a palavra de Deus está dizendo para abençoar o que te persegue. Abençoar e não amaldiçoar, entendeu? Então o que você faz? Troca os pensamentos errados pelos pensamentos da palavra. De repente, a sua mente estava cheia com os pensamentos de que Deus põe doença nas pessoas ou que nós temos que passar por doenças porque é uma provação de Deus. Isso são pensamentos da carne, são pensamentos errados. O pensamento correto é esse, ó. Deus não veio colocar doença em ninguém. Pelo contrário, Ele veio tirar as doenças das pessoas. Deus não põe doença nas pessoas. Esse pensamento de que Deus põe doença nas pessoas é um pensamento religioso e muitos evangélicos, até tradicionais, pensam assim, mas estão errados. A Bíblia fala que quem vê Jesus vê o Pai. Ora, você nunca viu Jesus colocando doença em ninguém. Pelo contrário, você viu Ele tirando doenças das pessoas, né? Então, substitua o pensamento
de que doença é Deus que está te provando, ou porque a vida é assim mesmo, pelo pensamento que diz assim, ó, Deus, ele mandou Jesus para tirar as minhas doenças, para me sarar, para me curar, para eu poder servi-lo. Lógico, né, gente? Deus não vai curar você para você continuar andando no pecado, né? Isso não. Mas ele vai te curar para que você tenha uma boa saúde abençoada, para que você se sinta bem, para poder servi-lo. Então, quando nós fazemos isso, né, nós apresentamos o nosso corpo como um sacrifício vivo, quando nós nos transformamos pela renovação da nossa mente, né? A sua mente pensa que você não vai conseguir, mas aí você vai na palavra e a palavra fala assim, ó, tudo consigo naquele que me fortalece. Você começa a pensar que não vai ter jeito, que é um derrotado, mas aí você vai na palavra e troca o pensamento na sua cabeça pelo pensamento que diz assim, ó, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Olha que glória, não é? Olha que bênção. A tua cabeça fala assim, minha família não tem conserto, minha família não tem jeito. Aí você vai na Bíblia e a Bíblia fala assim, ó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. É dessa maneira. Você fala assim, você pensa assim, não tenho dinheiro, não tenho condições. Aí você vai na Bíblia, a Bíblia fala assim, ó, o meu Deus vai suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Ó, que glória! Louvado seja Deus. Então a palavra faz isso com a gente. E quando a gente anda na palavra, principalmente nisso aqui que eu acabei de ler para você agora há pouco, que nós devemos abençoar os que nos perseguem, abençoar e não amaldiçoar, não é? Quando nós oramos por aqueles que nos desejam mal ou nos fazem mal, a gente faz o contrário do que a carne deseja, ou a gente faz o contrário do que o mundo acha normal fazer, ou seja, se vingar, não é? Tentar prejudicar a pessoa também. Não, nós fazemos diferente. Sabe o que acontece? O próprio Deus se incumbe de abençoar você. Sabe por quê, gente? Qual que é o engano da carne? Quando a carne quer que você se vingue e você se vinga, você recebeu a sua recompensa na hora. Aquela satisfação de ver o outro se lascar. Aquela satisfação de você poder falar assim, ó, mexeu comigo? Bem feito agora. Acabou. Só isso que você recebe. A satisfação de ver o outro passando mal. Que isso acaba voltando contra você, viu? Então não faça isso. Mas quando você serve a Deus, quando você faz o que Deus manda, no início muitas vezes, parece que você está perdendo, porque parece que você é bobo. As pessoas dizem assim para você, você é bobo, você ora por quem te persegue, o que é isso? Eu jamais faria isso. As pessoas vão dizer, né? Mas quando você faz o que agrada a Deus, mesmo que no primeiro momento você pareça estar sendo bobo dos outros, Deus está colocando isso na sua conta e na hora certa é Ele que vai te exaltar. Olha, muitas vezes eu vi pessoas obedecerem a Deus e Deus levantar essas pessoas na frente de quem perseguiu. Eu já vi pessoas serem levantadas assim poderosamente por Deus na cara, diante daquelas pessoas que perseguiram, mas aquela pessoa que foi levantada por Deus, porque orou por quem perseguiu, olha como Deus honrou. Vejo muitas vezes isso acontecer, mas também eu vejo a pessoa que não obedece a Deus, que quer fazer a vontade da carne, ter muito prejuízo, porque além de desobedecer a Deus, desagradar o Senhor, não é? Ainda abre porta para o diabo entrar. Então, meu amigo e amiga, é assim, ó, Deus ele dá a oportunidade para todos nós podermos experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Porém, nós temos a nossa parte a fazer. Nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, devemos nos transformar pela renovação da vossa mente, praticar a palavra como ela é, tá certo? No tempo adequado, no tempo devido, né? No tempo propício, como diz a Bíblia, não é? No tempo oportuno, Deus vai nos exaltar. Porque quando nós obedecemos a Deus, mesmo que isso pareça esquisito para a nossa carne, mesmo que aos olhos dos outros a gente pareça bobo, nós estamos nos humilhando diante do Senhor. E o Senhor diz assim na primeira carta de Pedro, olha a referência bíblica aí, ó. Todo aquele que se humilha sob a poderosa mão de Deus, no tempo oportuno por Deus é exaltado. Os humilhados serão exaltados, mas os que se exaltam serão abatidos ou serão humilhados. Prefira ser humilde diante de Deus
porque lá na frente Deus vai saber como te honrar, como te recompensar, viu? Não liga para aquelas pessoas que ficam te julgando, que ficam falando mal de você, que não sabem da tua vida e querem dar pitaco, né? Querem dar palpite, querem julgar. A pessoa não sabe o que você passa, o que você sofre, a pessoa não sabe como você serve a Deus. Não esquenta a cabeça, não fica preocupado. Deus mostra tudo no devido tempo, tá bom? E Deus faz cair muitas máscaras. Deus, quando você serve a Ele te honra de uma tal maneira que na frente dos teus inimigos, né? Deus te levanta e eles ficam de queixo caído, vendo como você foi abençoado pelo Senhor, tá bem? Ore por eles, deseje o bem para eles, não faça como eles fazem, mas obedeça ao Senhor. Isso tudo é transformar a sua mente, isso tudo é se transformar pela renovação da mente, isso tudo é você colocar a tua carne em sacrifício vivo, né? E você vai começar a experimentar as bênçãos do Senhor na sua vida, ok? Vamos falar com o nosso Deus e Pai. Você gostaria de colocar um copo com água aí? Vai lá pegar água e coloca aí. No finalzinho da oração, nós vamos consagrar esta água. Está bem? Vamos falar com o nosso Deus e Pai? Oremos então. Deus Santo, bendito e todo-poderoso, louvado seja o teu santo nome. Meu Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor não muda, a tua palavra permanece para sempre. E o Senhor disse, Senhor, na tua palavra, que se nós apresentarmos o nosso corpo como um sacrifício vivo, a nossa carne, a nossa natureza humana como um sacrifício vivo, se nós nos transformarmos pela renovação da nossa mente, nós então vamos experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade. Vida com abundância, Pai, é a tua vontade. Então, meu Deus, eu te peço, abençoa, meu Pai, muito esta pessoa que ora comigo neste momento. Abençoa, Pai, essa pessoa que entendeu tua palavra, essa pessoa que até estava pensando em se vingar de alguém, estava pensando em fazer o mal para alguém, porque alguém fez mal para ela, mas ouvindo essa palavra, Pai, porque o Senhor falou ao coração dessa pessoa, ela agora decide não mais agir com vingança. Pelo contrário, ela está orando por quem a perseguiu, e é por isso que eu te peço, Pai, confirma a tua palavra abençoando essa pessoa agora, que haja na vida dela um grande milagre, que haja para essa pessoa a recompensa por ela ter te obedecido, que haja nessa pessoa, meu Pai, na vida dela a libertação, que haja a cura para o corpo dessa pessoa, Pai, que ora comigo neste momento, pedindo pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus familiares. Visita todos eles, Pai, guardando e protegendo e também livrando de todo mal. Abençoa, Pai, essa pessoa que está pedindo ao Senhor por um trabalho, por um emprego. Abençoa muito, Senhor. E para finalizar esta oração, eu te peço, abençoa também este copo com água e no beber desta água que essa pessoa encontre alívio, refrigério e paz. E por tudo isso, Senhor, te damos graças em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus, amiga e amiga, beba da água se você colocou, medita nessa palavra, tá certo? Quem faz questão de recompensar você é o próprio Deus. Só que a recompensa que Ele tem para você, olha, nada se compara, tá? Nada nesse mundo se compara às recompensas que Deus tem reservado para você, tá certo? Medita nisso e olha, tenha uma excelente noite de descanso e até o próximo vídeo.